sexto ano, tudo bem com vocês? Eu aqui novamente, professora Adriana, para falarmos um pouquinho hoje sobre a decomposição em fatores primos. Os objetivos da nossa aula são dar continuidade aos nossos estudos relativos à decomposição em fatores primos, compreender o cálculo do mínimo múltiplo comum a partir da decomposição em fatores primos e aplicar o cálculo do mínimo múltiplo comum em situações do cotidiano. Você vai precisar do caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis, borracha e, se tiver, uma calculadora. Anote então aí no seu caderno decomposição em fatores primos e a data de hoje. E a gente já continua. Tempinho para você. Anotadinha aí? Então vamos adiante. Para falar um pouquinho da nossa aula, antes disso a gente vai retomar alguns conteúdos. Lembra lá quando a gente aprendeu a multiplicação? Então, na multiplicação, nós usávamos dois fatores para chegar num produto, certo? Então, fatores são os termos de uma multiplicação. Números primos, que nós também já vimos. Número primo é aquele que tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, certo? E também a decomposição em fatores primos, que também já trabalhamos. Ela também é chamada de fatoração, lembram disso? Lembrem-se, então, desses três conceitos que nós temos aqui, que vão auxiliar na nossa aula de hoje. Relembrando mais um pouquinho da aula passada, falamos do método prático para decomposição em fatores primos. Então, olha só, decomponha o número 60 em fatores primos. Como nós fazíamos isso pelo método prático? Nós pegávamos o número 60 e colocamos aqui, certo? Passamos um traço que significa divisão. Isso tudo nós vimos na aula de decomposição em fatores primos. Agora, nós vamos colocar aqui ao lado apenas números primos para fazer essas divisões sucessivas, correto? Então, olha lá, começando pelo primeiro número primo, que é o número 2. Por que eu comecei pelo número 2? Porque eu já observei aqui que o número 60 é um número par. Então, é mais fácil eu pensar na divisão por 2, porque todos os números que são pares são divisíveis por 2. Então, pensa lá no 60 dividido por 2. O resultado vai ser 30. Então, vou colocar o resultado logo abaixo do 60. E continuo as minhas divisões. O 30 ainda dá para dividir por 2, né? Porque ele é um número par. Então, dividindo 30 por 2, teremos o resultado 15. Temos aqui na nossa tela. Continuando a nossa divisão. Eu já vi agora que o número 15 não é um número par. Então, eu já sei que o número 2 eu não vou poder usar mais. O próximo número primo é o número 3. Será que eu consigo dividir 15 por 3? Consigo. Por quê? Porque 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, fazendo 15 dividido por 3, vai resultar 5. Certinho? Mas o 5 agora não dá para continuar com a divisão usando o 3. Eu vou para o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? É o número 5. E 5 dividido por 5 resulta em 1. Certinho até aí? Então, fizemos a nossa decomposição. Chegou no 1, acabou. Não tem mais para onde fazer divisão, certo?
Então, temos aqui 2, 2, 3 e 5. Esses são os fatores primos da decomposição do número 60. Como eu vou escrever essa decomposição ali, então? Eu registro assim, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Se eu fizer essa operação aqui, eu vou ter o 60, que é da onde eu saí. E também lembrando que nós podemos reduzir essa escrita usando as potências. Aqui aparecem duas vezes o número 2, então em vez de escrever 2 vezes 2, eu posso escrever 2 ao quadrado. O 3 e o 5, correto? Lembraram aí, então? Isso nós vimos na aula passada sobre decomposição. Vou mostrar para vocês agora aqui como nós podemos fazer essa decomposição do número 60 sem respeitar essa ordem que eu coloquei aqui. Que lembra que eu falei também para vocês que a ordem dos fatores não altera o produto que a gente vai ter lá no final? Então, vou mostrar para vocês agora como que ficaria se ao invés de começar com o 2, eu começasse, por exemplo, com o 5 ou com o 3. Então, olha só como fica. Nós temos aqui o mesmo 60 que eu estava aqui, né? Só que agora nós vamos fazer de uma outra forma. Em vez de começar pelo número 2, que é o primeiro número primo, vamos pensar o seguinte. O 60, será que eu consigo dividir por 3? Consigo. Por quê? Porque 60 dividido por 3 vai dar 20. Vai dar uma divisão exata. E se eu começasse pelo 5? Também dá. 60 é um número divisível por 5, ele termina em 0. Então, eu consigo também. Vamos começar pelo 3, que a gente já foi o primeiro número que a gente pensou aqui. Então, vamos lá. Eu não vou mais começar pelo 2, como eu tinha começado antes. Comecei pelo 3. Eu já sei que 60 dividido por 3 vai resultar 20. Então, vou colocar o 20 aqui. O que aconteceu agora? O 20, não consigo mais usar o 3. Vou ter que usar um número que seja divisível, um número que seja possível fazer a divisão aqui. Então, eu já sei que o 3 não dá. Tenho duas opções, o 5 ou o número 2. Vamos usar o 5? Então, usando o 5. 20 dividido em 5. Quantas vezes o número 5 cabe aqui, dentro do 20? 4 vezes. Então, coloquei aqui o meu resultado, 4. Agora, não tem mais como usar o 5, nem o 3 que a gente já usou. Qual vai ser o próximo? Eu só consigo dividir 4 por 2. Então, usando o 2. 4 dividido por 2 resulta em 2. Novamente, o 2 eu consigo dividir por 2. E olha só, resulta em 1. Então, apareceu o 3, o 5 e o 2 duas vezes. Não tem mais o que fazer. Chegamos no 1, acabou. O que aconteceu aqui? O resultado ficou diferente do que eu tinha lá? Não, né? Então, você pode observar que apareceu duas vezes o número 2, uma vez o número 5 e uma vez o número 3. Colocando só numa ordem crescente aqui. Vamos começar pelo 2, ó. Apareceu duas vezes o número 2, então 2 ao quadrado. Uma vez o número 3. E uma vez o número 5. Mudou alguma coisa? Não, né? A mesma decomposição que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Só que eu usei uma ordem diferente para os números primos que eu escolhi. Certinho? Então, não tem problema se você usou outra forma. Não tem problema se você usou outra ordem. O importante é que no final apareçam os mesmos fatores. Beleza? Então, vamos praticar um pouquinho aqui. Decomponha o número 1500 em fatores primos. Vamos lá. Fazendo essa decomposição, nós temos que encontrar fatores que sejam números primos. Então, faça aí para mim e eu já volto com a resposta. Tempinho para você.
E aí, conseguiu? Então, olha só. Fazemos a decomposição do número 1500 da mesma forma que nós fizemos com o 60. É um número um pouquinho maior, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente chega lá. Então, 1500. Primeiro, eu comecei pelo número 2, porque é um número par, então fica mais fácil da gente conseguir fazer essa divisão. 1500 dividido em 2, 750. 750 dividido em 2, 375. Agora não consigo mais dividir por 2. Fui para o 3. Lembra, para saber se o número é divisível por 3? Soma os algarismos. Se for um número, o resultado for um número divisível por 3, esse número também é. Então, 3 mais 7, 10, mais 5, 15. Então, eu já sei que vai dar para fazer a divisão por 3. Então, fazendo essa divisão por 3, deu 125. 125 já não é mais possível por 3. Então, fui para o 5. 125 dividido por 5, 25. 25 novamente dividido por 5, 5. E 5 dividido em 5, chegamos no 1, que é onde finaliza. Então, temos a decomposição aqui. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Como que nós reduzimos essa escrita? Usando as potências. Então, qual a alternativa lá é que dá corretamente o que nós temos aqui? Olha lá, aparecem 2 vezes o número 2, 1 vez o número 3 e 3 vezes o número 5. A opção correta é a letra D. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao cubo. Uma observação aqui. O vezes pode ser tanto o x, que você está acostumado a ver, quanto esse pontinho, que vai começar a aparecer a partir de agora, muitas vezes para você como pontinho e não como esse x. Certinho? Vamos mais uma prática para a gente aprender mais ainda sobre a decomposição. Decompondo o número 756, obtemos 2 elevado a m vezes 3 elevado a n vezes 7 elevado a p. O valor da expressão m mais n mais p é... Tenta aí e eu já volto com a resposta. E aí, descobriu o valor do m, do n e do p para a gente poder resolver essa situação? Olha só, fazemos então primeiro a decomposição do número 756. Fazendo essa decomposição, 756 dividido em 2 dá 378, que dividido em 2 deu 189, dividir por 3 deu 63, dividir por 3 novamente deu 21, e dividir por 3 deu 7, e por 7 que deu 1. Fizemos a decomposição. Nessa decomposição, encontramos o seguinte: 2 elevado ao quadrado, vezes 3 ao cubo, vezes 7. Então, compare essa expressão aqui com a de cima que nós temos no enunciado. Quem está no lugar do m é o 2, que é o expoente do 2, que é o 2 ao quadrado. O expoente do 3 é 3, porque é 3 ao cubo. Então, a letrinha n vai ser 3. E do 7 não tem expoente. Quando não tem expoente, na verdade, é 1. Só que o 1 a gente não precisa escrever. Então, o m é 2, o n é 3 e o p é 1. Sabemos, então, os valores do m, do n e do p. Mas a pergunta não era essa. A pergunta era:
Qual o valor de m mais n mais p? Então, é só somar esses três valores. 2 mais 3 mais 1, que nós temos 6. Alternativa correta, letra B. Certinho? Então, vamos para frente. Retomando mais alguns conceitos aqui que a gente já viu. Múltiplos de um número. O que é múltiplo de um número? É o resultado da multiplicação deste número por outro número natural. Então, temos alguns exemplos aqui. Múltiplos do número 3. É o 3 vezes 0, que dá 0. 3 vezes 1, que dá 3. 3 vezes 2, que dá 6, e assim por diante. Então, temos aqui a relação dos múltiplos de 3. Os múltiplos do número 6. Temos aqui também 0, 6, 12. É só pensar na tabuada. Então, olha só. Temos aqui os múltiplos de um número natural que nós vamos usar agora para conversar um pouquinho sobre essa decomposição em fatores primos que nós vamos utilizar para outras aplicações a partir de agora. Quando os múltiplos se encontram, olha só, numa estrada de 200 quilômetros, a partir do quilômetro 0, serão colocados um telefone para emergência a cada 9 quilômetros. Um radar de velocidade a cada 12 quilômetros. E a pergunta: em quais quilômetros haverá simultaneamente telefone de emergência e radar? Como nós podemos pensar? Então, vamos lá. Eu sei que a cada 9 quilômetros vai ter um telefone e a cada 12 quilômetros vai ter um radar. Então, vamos pensar dessa forma. O telefone vai estar nos quilômetros 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54 e assim por diante. Ele está indo de 9 em 9 quilômetros. E os radares serão colocados a partir do 0, ó, assinalei aqui para vocês já, a partir do 0, e ele vai continuar de 12 em 12 quilômetros. Então, 0, 12, 24, 36. Certinho? Observando, então, essas duas sequências que nós temos aqui, em quais quilômetros eu vou ter radar e telefone ao mesmo tempo? Então, olha só, no 0, que é da onde eles vão partir. E vamos procurar agora os que são aqui no telefone e que também estão nos radares. Nós temos lá o 0, o 36, o 72, o 108, o 144 e o 180. Certinho? Então, nesses quilômetros da estrada, vai ser instalado tanto um telefone quanto um radar. Então, haverá telefones e radar nos quilômetros 0, 36, 72, 108, 144 e 180. O que nós dizemos, então? Que aqui nós temos os múltiplos do 9. Vocês observaram isso? E aqui nós temos os múltiplos do 12. Esses valores que nós temos aqui, só que aqui os múltiplos do 9 e do 12 só estão de 0 a 200, porque nós estamos falando de uma estrada de 200 quilômetros. Então, os múltiplos que são comuns para o 9 e para o 12 são esses aqui, o 0, o 36, o 72, o 108, o 144 e o 180. Eles pertencem tanto aos 9 quanto ao 12, certinho? Então, é isso que nós vamos começar a falar um pouquinho agora, sobre os múltiplos comuns. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre o mínimo múltiplo comum. Observando aqueles valores que nós tínhamos ali do 9, os múltiplos de 9 vão de 9 em 9 a partir do 0. E eu lembro aqui vocês que quando aparecem essas reticências, que são esses 3 pontinhos, significa que continua, porque os múltiplos são infinitos. Então, nós temos aqui os múltiplos do 9 e os múltiplos do 12, que nós estávamos analisando naquela situação. Olhando para eles, nós temos vários múltiplos que aparecem tanto no 9 quanto no 12.
Esses múltiplos são múltiplos comuns, certo? Olhando então lá para eles, apareceu o 0, o 36, o 72, o 108, que apareceu tanto no 9 quanto no 12. Qual que é o menor múltiplo que aparece tanto no 9 quanto no 12, desconsiderando o 0, que seja diferente do 0? O menor número que aparece ali, se vocês observarem, vai ser o 36, desconsiderando o 0. Então, nós dizemos que o menor múltiplo comum a 12 e a 9 vai ser o 36. O menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum. São as duas formas que você pode ouvir por aí. Então, o MMC de 9 e 12 é igual a 36. Facinho. Então, olha lá. A gente observa os múltiplos, identifica quais são os comuns e vê qual é o menor deles que seja diferente do 0. Então, agora é com vocês. Olha lá. Determine o mínimo múltiplo comum aos números 4, 6 e 15. Tempinho para você responder aí e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos pensar nos múltiplos do 4, nos múltiplos do 6 e nos múltiplos do 15. Então, temos aqui múltiplos do 4. Eu sei que começa no 0 e vai de 4 em 4. Então, 0, 4, 8, 12 e assim por diante. Múltiplos do 6 começa no 0, porque sempre começa pelo vezes 0. Então, 6 vezes 0. E vou de 6 em 6. 0, 6, 12, 18, 24 e assim vai. E os múltiplos do 15, que vão de 15 em 15. Então, 0, 15, 30, 45 e assim por diante. Observando, então, essas três sequências de múltiplos que temos aqui. Os múltiplos comuns a eles, nós temos aqui vários, mas eu quero saber o menor de todos. Então, o menor que aparece em todas as sequências é o número 60. Então, o mínimo múltiplo comum, ou o menor múltiplo comum a 4, 6 e 15 é 60. Acertou aí? Espero que sim. Vamos adiante. Para fazer a decomposição, a gente usa números primos. Então, será que a gente consegue fazer esse mínimo múltiplo comum pela decomposição? Conseguimos. E esse é o método prático para que a gente possa encontrar o mínimo múltiplo comum sem que a gente precise toda vez fazer a sequência, escrever toda aquela lista de múltiplos de todos os números. Nós podemos usar
a decomposição em fatores primos. Então, olha lá. Qual o mínimo múltiplo comum a 12 e 45? Usando, então, a decomposição em fatores primos, podemos fazer o método prático. Eu vou colocar dessa forma agora. Antes eu colocava um número e passava o traço. Como agora eu preciso resolver com dois números, eu vou usar, então, uma vírgula para separar esses dois números, porque eu vou fazer a decomposição deles ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, olha lá. O 12 e o 45, e vou passar o meu traço da divisão ali do lado. Fazendo essa divisão, pensando nos números primos, vamos lá. O 12 e o 45, um é par, o outro é ímpar. Mas não tem problema. Eu posso ir fazendo de um em um até chegar lá no final e todos eles serem decompostos. Então, vamos pensar no número 12. Ele é um número par. Então, eu vou usar o número 2 para começar essa divisão, mesmo que o 45 não seja divisível por 2. Vocês já vão entender, olha só. Fazendo 12 dividido por 2, eu tenho o resultado 6, certo? O 45 eu não consigo dividir por 2 com uma divisão exata. Então, o que que eu faço? Eu apenas repito ele. Vou escrever novamente o 45. Vou continuar a minha divisão. O 6 eu ainda consigo dividir por 2. Então, vou usar novamente o 2. 6 dividido em 2 vai dar resultado 3. E o 45, novamente, eu não consegui dividir. O que que eu faço? Só escrevo ele novamente. Agora, o 2 já não vai ser usado mais, porque o 3 é ímpar, o 45 é ímpar, não consigo dividir por 2. Mas eu consigo dividir por 3, que também é um número primo. Então, vou usar o 3 aqui, porque o 3 é divisível por 3 e o 45 também é divisível por 3. Então, agora eu vou conseguir dividir os dois números. O 3 dividido em 3 resulta em 1, e o 45 dividido em 3 dá 15. Então, temos ali a divisão. Observe aqui que o número 12, que eu estava decompondo, já chegou no 1. Então, ele já finalizou. Agora, nós temos que nos atentar ao 15, que ainda não terminou, que vinha lá do 45, que foi dividido por 3 e resultou em 15. Então, continuando a nossa divisão, ainda dá para usar o número 3, porque 15 dividido em 3 resulta em 5. Esse número 1 do 12, que eu já decompus, acabou, eu só vou escrever novamente. E na coluna do 45, eu continuo a minha divisão ainda, que eu estou no 15. 15 dividido por 3 é 5. Certinho? Não é possível mais dividir por 3, o próximo número primo é o 5, que dá para fazer essa divisão. Então, vou lá novamente, repito o número 1, né? Que eu estava ali na coluna, na primeira coluna. E na segunda coluna, 5 dividido por 5 é 1. Consegui finalizar. Os dois estão com 1. Não tem mais para onde fazer, certo? Fechei, então, a minha conta. Se nós multiplicarmos esses valores que apareceram ali ao lado do meu traço de divisão, que são os fatores primos dessa minha decomposição, nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre o 12 e o 45, que é o que nós estamos analisando aqui. Fazendo essa multiplicação, então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, nós encontramos o valor 180. Se vocês forem lá observar os múltiplos do 12 e os múltiplos do 45 e analisar todos eles, o menor que vai aparecer é o 180, que vai ser comum aos dois. Então, é assim que nós fazemos o mínimo múltiplo comum a partir da decomposição em fatores primos. Qual é o mínimo múltiplo comum a 6, 8, 12 e 15? Como nós fazemos isso? Vamos de novo colocar os valores que eu tenho ali, então 6, 8, 12 e 15, separados por vírgula ou um tracinho, né? Mais usual a vírgula mesmo, e passa o traço da divisão. Fazemos a decomposição simultânea desses 4 números. Fazendo essa decomposição, vamos lá. 6, 8 e 12 são números pares, então já pensa no número 2 lá, que eu acho que é mais fácil para a gente começar.
Vamos lá com o número 2. 6 dividido em 2. Eu consigo, me dá um resultado 3. O 8 dividido em 2. Resultado 4. O 12 dividido em 2 é 6. O 15, que eu não consigo dividir por 2, dando uma divisão exata, eu repito, que é o 15. Passando para a próxima linha. Agora nós temos que pensar no 3, no 4, no 6 e no 15. O 4 e o 6 eu ainda consigo dividir por 2. Então, continuamos com o 2. Repito o 3, porque ele não pode ser dividido por 2. O 4 dividido em 2, que dá 2. O 6 dividido em 2, que dá 3. E o 15, que eu não consigo, repito. Próxima linha agora. 3, 2, 3 e 15. Então, pensa lá, apareceu ainda o número 2. Vamos continuar com o 2, que ainda consigo reduzir ali. O 3, não consigo dividir, repito. O 2 dividido em 2 dá 1. O 3, que também não consigo dividir ainda, repito. E o 15, também repito. Passando para a próxima linha. Observa aqui que um deles nós já finalizamos, já chegou no 1. Agora, eu não consigo mais dividir nenhum deles por 2. Próximo número primo da nossa listinha é o 3. Consigo dividir alguém ali por 3? Sim, né? Esses 3 números que estão ali ainda, consigo dividir por 3. Então, 3 dividido por 3, que dá 1. O 1 que eu já terminei, só repito. O 3 dividido por 3, que dá 1. E o 15 dividido em 3, que dá 5. Finalizamos essa linha do 3, não tem mais como usar o número 3. Vamos para o próximo número primo, porque ainda temos um número aqui para terminar. Os outros já chegou no 1, já acabou. 5, agora eu só consigo dividir por 5, que vai resultar em 1. Então, a última linha, todos chegaram no 1. 5 dividido em 5, 1. Certinho? Finalizou a nossa conta. Para encontrar, então, o mínimo múltiplo comum, fazemos a multiplicação desses fatores que apareceram aqui. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, 120. Então, o MMC, ou mínimo múltiplo comum, entre 6, 8, 12 e 15, é 120. Belezinha até aí? Vamos praticar um pouco. Olha só essa situação aqui. Um pai e um filho são pescadores. Cada um tem seu barco e vão ao mar no mesmo dia. O pai volta para casa a cada 20 dias e o filho a cada 15 dias. Em quantos dias se encontrarão em casa pela primeira vez? Tempinho para você pensar aí. Pensa no mínimo múltiplo comum. Nós temos aqui o 20 e o 15. E a gente já volta com a resposta.
E aí, conseguiu resolver? Então, olha só. Nós sabemos que o pai volta a cada 20 dias e o filho a cada 15 dias. Então, para saber quando eles vão se encontrar, é os múltiplos do 20 e do 15 que nós temos que pensar. Então, nós vamos fazer a decomposição desses dois números simultaneamente, pelo nosso método da decomposição. Fazendo essa decomposição, nós vamos chegar ao seguinte. Aqui, 20 dividido por 2, 10. O 15 que não deu, só repetir. 10, ainda consegui dividir em 2, que deu 5. E o 15 eu só repeti. Agora eu usei o 3. O 5 que não deu para fazer, só repetir. E o 15 dividido em 3, 5. Agora dividimos por 5 e os dois chegam em 1. 5 dividido em 5 dá 1. Fazendo a multiplicação desses fatores, chegamos em 60. Então, se o pai volta a cada 20 dias e o filho a cada 15 dias, então, em 60 dias é que eles vão se encontrar. Somente depois de 60 dias. Porque é o mínimo múltiplo comum do 20 e do 15 que nós estamos procurando. Certo? Lembrando que, se você usou outra ordem aqui, não importa. Se você começou usando o 5 aqui para fazer essa decomposição, não importa. Desde que tenha aparecido o número 2 duas vezes, o número 3 uma vez e o número 5 uma vez. Para que no final nós cheguemos no 60. Se você chegou em outro valor, corrija aí. Certinho? Mais uma questão para você resolver. O senhor José toma um comprimido de 4 em 4 horas e uma colher de xarope de 6 em 6 horas. Às 10 horas da manhã, ele tomou os 2 remédios. A que horas voltará a tomar os 2 remédios juntos? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, a que horas o senhor José vai tomar os 2 remédios juntos? Vamos lá. Pensando então que ele toma o comprimido de 4 em 4 horas e o xarope de 6 em 6 horas, temos que fazer a decomposição do 4 e do 6 simultaneamente para encontrar o mínimo múltiplo comum entre os dois. Fazendo o 6 e o 4, temos aqui 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 2. O 3 que não dá para dividir por 2, eu só repetir. E 2 dividido por 2, que deu 1. E 3 dividido em 3, que deu 1.
e o 1 que eu só repeti porque já tinha finalizado. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 3, deu 12. Então, ele vai levar 12 horas para repetir esses dois remédios ao mesmo tempo. Se ele tomou às 10 horas, ele vai tomar novamente às 22 horas. Certinho até aí? Belezinha. Então, um quiz para a gente responder agora. Quais números substituem corretamente as letras na decomposição a seguir e qual o valor do MMC deste par de números? Então, observe aqui. Eu estou fazendo 30 dividido por 2. Quanto tem que ser no lugar do B? É o 15. E no lugar do A? O A tem que ser dividido por 2 e dá 9. Então, pensa lá. Tem que ser o 18 dividido em 2. O C. O C vai me dar o resultado das próximas duas linhas. Pensa um pouquinho aí, eu já volto com a resposta. Então, é só multiplicar aqui o 2 pelo 3 e pelo 5, trocando o C e o F pelos seus valores. E encontramos 90. O mínimo múltiplo comum entre 30 e o 18 é 90. O que nós vimos hoje, então, na nossa aula? Retomamos a decomposição de números naturais em fatores primos. Aprendemos a encontrar o mínimo múltiplo comum entre números naturais a partir da decomposição em fatores primos e vimos a aplicação do cálculo do mínimo múltiplo comum em situações do cotidiano. Finalizamos então a nossa aula e deixo aqui para vocês uma mensagem. Não existe derrota para quem estuda, ou vence ou aprende. Te espero na próxima aula. Até mais!